Bem, a aula hoje é sobre a produção do própolis, né? E as suas vantagens. O própolis já é também outra substância, outra substância da abelha, aí, vamos dizer, depois do mel, provavelmente é a mais importante, né? E já era produzido lá 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, nas pirâmides já tinha essa referência ao própolis. Pró significa defesa, polis, cidade. Ou seja, é uma substância que vai defender a colmeia. Ela é elaborada a partir de substâncias resinosas coletadas em brotos, flores, folhas e cascas. Então, a própolis é feita a partir desse mix. Diferente do mel, né? Que o mel era feito a partir do néctar da flor, principalmente. Então, fala mel, néctar. Própolis não, a própolis é substância resinosa presente em brotos, folhas, flores e também nas cascas da planta. Ou seja, ela é um mix, né? Ela é conhecida por ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e principalmente essas três últimas, né? Antisséptica, bactericida, é conhecido por ser um antibiótico natural, e principalmente cicatrizante. Então, auxilia no processo de cicatrização quando a pessoa tem um corte aí, certo? As abelhas usam a própolis para quê? Para vedar os favos, vedar rachaduras e aberturas que ocasionalmente existam ali na colmeia, manter a temperatura interna baixa, função antibiótica, colocar em abelhas que estejam machucadas, recobrir invasores mortos, então se entra um outro inseto ou até uma outra abelha de outra espécie acaba morrendo ali dentro da colmeia, e ela, vamos dizer, é um material pesado para a abelha retirar de lá, às vezes ela nem retira, ela deixa o invasor ali, né? E vai recobrindo com própolis para evitar que cresçam bactérias ali. E também para vedar contra a luz, né? Normalmente, as abelhas coletoras são abelhas do tipo campeiras e mais velhas. Elas coletam essa resina aí nas horas mais quentes, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. E sendo que são as operárias. Então, você tem as campeiras que vão lá buscar, né? E daí as operárias construtoras misturam essa própolis com cera, modam e colocam no local desejado. Então, por isso que a gente fala, a própolis é um mix, né? O mix da resina, da própria saliva da abelha e um pouco de cera também acrescentada, tá? Naturalmente, para fazer aí tampar alguns buracos que eventualmente tenham ali na colmeia. No inverno, elas trabalham mais, né? Por quê? Para manter a colmeia mais quente. Então, elas utilizam a mandíbula e o primeiro par de patas dianteiras. Raspam a resina das plantas com a mandíbula, daí pegam essa resina e fixa essa resina na perna, para depois o quê? Transportarem aqui na perna, a perna seria o órgão de transporte, e transportam aqui a resina até dentro da colmeia. Então, o própolis vai ter o quê?
É uma composição variável aí, tá vendo? Entre 50% a 55% de resinas, 30% a 40% de cera, 5% a 10% de óleos vegetais, 5% de pólen e 5% de materiais diversos, orgânicos e minerais. O Brasil, atualmente, é um dos principais exportadores de própolis do mundo, né? A gente viu ontem que é o terceiro, na verdade, o principal é a China e... Nossa, era a China e Estados Unidos, se eu não me engano, os dois primeiros, né? E o Brasil é o terceiro maior produtor, sendo que a gente produz 50 a 150 toneladas por ano e em torno de 75 a 80% é exportado. Exportado para onde? Para o Japão. Então, o Japão é o grande consumidor da própolis brasileira, tá? Quase tudo que a gente exporta vai para o Japão. São mais de 10 mil produtores, sendo 4 mil produtores da própolis verde. Então, a gente vai ver que tanto a própolis verde quanto a própolis vermelha são o quê? São bem valiosas, tá? Normalmente exportada na forma de extrato alcoólico, que a própolis é dura, é resinosa, né? Mas elas podem ser extraídas com álcool de cereais, 70%, tá? Ou pode ser encapsulada ou associada com outros vegetais, ou até na forma bruta, em forma de resina mesmo. A própolis verde, produzida principalmente em Minas Gerais. Aqui é a própolis verde. Como é feita a extração? O apicultor vai na caixa, na caixa de abelha, não é isso? E faz o quê? A raspagem. Só que detalhe, essa raspagem pode ser feita a cada 15 dias. Tem gente que faz a cada 20 dias, né? Ou uma vez por mês, né? De preferência na primavera e verão, para que a colônia não fique desprotegida. Se for no inverno, o que acontece? Você faz a hora que raspa muito, acaba entrando o quê? Entrando frio para dentro da colmeia, acaba esfriando a colmeia, tá? Então a raspagem é feita nas horas menos quentes, né? Porque a temperatura compromete a qualidade da própolis. Então, se for fazer a raspagem na hora do almoço, ela acaba estando um pouco líquida. Não vai estar líquida, mas vai estar pegajosa. Então, normalmente, essa raspagem não é feita na hora do sol a pico, sol a pino, né? Após a extração direta na colmeia, é preciso filtrar e concentrar a própolis. Filtrar significa o quê? Tirar as impurezas. Normalmente é feito o processo manual, tá? Vem folhas, vem pedrinha por meio, pode vir diversas coisas. E concentrar é o quê? Diluir ela no álcool etílico. Normalmente utilizam álcool de cereais. Então, álcool etílico de cereais. Antigamente, era feito simplesmente a raspagem, né, durante o manejo, e atualmente existem técnicas, a gente vai ver daqui a pouco, que visam potencializar a produção da própolis, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Quais são essas técnicas? A mais famosa é colocar calços de madeira entre o ninho e a melgueira e entre a melgueira e a planta. Então aqui dá para ver bem, ó. Colocou um calço aqui, na hora que ele colocar essa madeira por cima, ela não vai ficar encostada, porque como tem esse calço aqui, vai ficar em 1 centímetro, 2 centímetros aí de espaço, e a abelha vai querer vedar. Por quê? Porque a abelha não quer que fique nenhum espaço para não ter o ataque de inimigos, né, etc e tal. Outra opção é colocar uma tela plástica entre a melgueira e a planta.
Esse equipamento é isolado por aproximadamente 60 dias para que a tela fique totalmente recoberta. Então, aqui é a tela, tá vendo? Coloca-se essa tela, tá? E em um ano, dá-se para fazer até 3 coletas, sendo produzido de 150 a 300 gramas. Então, aqui dá para ver bem, ó, que a abelha veio e colocou. Tudo isso aqui é própolis, ó, porque ela quer vedar, né? A abelha quer vedar esse espaço aí para não entrar luz lá dentro. Então, nesse caso, ele não colocou a tampa. Colocou, em vez de colocar essa tampa que estava aqui no chão, ó, aqui ele colocou a tampa, deixou um espaço na lateral. Aqui ele não colocou a tampa, colocou só essa telinha aí. Então a abelha, okay, olha aqui, veio aqui, okay, entre os quadros, né? Veio aqui tentando fechar esse espaço aí. Coletor inteligente, o que seria? Seria uma caixa no ninho, no qual é retirada uma ou duas, não sei, ripamóveis. Então aqui está o ninho, né? Repare que aqui ele deixou o quê? Entre essa e essa deixou um espaço, tá? Propositadamente. Então o que acontece isso aqui? A abelha veio aqui querer fechar esse espaço. Tá um buraco aqui. Então a abelha veio aqui e colocou a própolis, colocou essa tira. Esse método aqui é bem fácil, porque daí a pessoa, o apicultor vai lá, retira isso daqui, né? É um tipo de uma tira, né? Retira essa tira, colhe ela, não precisa nem abrir a caixa, nem nada. Depois a abelha, na hora que ele retira isso aqui, no outro dia a abelha já começou de novo a fazer isso daí. Então consegue-se uma produção até de 400 gramas por mês. Janelas móveis também é um tipo no qual, repare bem, essa madeira aqui, ela pode encostar ou abrir, tá vendo? Então ele abriu aqui, ficou um buraco. Nesse espaço aqui, tanto em cima quanto embaixo, no ninho da melgueira, a abelha já correu aí para quê? Para fechar o buraco. Então ela fecha esse buraco, depositando a própolis aqui, depois o apicultor vem e recolhe essa própolis. Ele pode, se é no inverno, ele pode fechar isso daqui um pouco, né? Deixar um buraco um pouco menor, tá? Então, é o mesmo princípio do coletor inteligente, porém, utiliza-se PVC móveis no formato de cortina. É como se fosse uma cortina, né? Que ele abre e fecha, como se fosse uma cortina aqui, tá vendo? Por quê? Aqui é móvel, então aqui ele abre para cá e esse aqui ele abre para lá. Coletor de janelas laterais ou tiras. São esses daqui. Então, normalmente, são aberturas deixadas de 5 a 7 centímetros de altura por 30 de comprimento. Então, ele deixa aqui, propositadamente, essa abertura aqui, né? E daí a abelha vem o quê? Vem querer fechar. No que ela vem querer fechar isso daí, ela acaba o quê? Depositando a própolis aí. São diversos métodos de extração. Aí as abelhas trabalhando para fechar esse espaço aí, esse buraco. Então, vai ter vários tipos de própolis, tá? Mas estudos feitos na Unicamp classificou em 13 tipos no Brasil, tá? Então a gente tem a própolis verde, que nem está aí representada, né? A vermelha, a amarela, de acordo com a cor, tá? Então você tem o quê? A esverdeada, na verdade, na região sul do Pará, nordeste da Bahia e sudeste. A vermelha é muito famosa, ó, no nordeste, tá? As duas mais famosas são essas.
E aí estão sendo feitos estudos de controle de qualidade. Por quê? Porque ela não pode vir com muita cera, né? Um pouco de cera é normal vir, mas não pode vir com muita. Tem na legislação tudo isso, o teor de umidade, viscosidade, aparência. Fatores que influenciam na qualidade da própolis. O manejo das colmeias, localização, o tipo de abelha, a linhagem da abelha, plantio de espécies vegetais próximas, né? Época do ano, associação de atividades de produção e até material e ferramentas utilizadas. Então, aí que está a grande diferença, tá vendo? Uma própolis simples, né? É o quê? É pago por ela R$ 50 o quilo. Porém, a marrom, R$ 80. A verde, que é aquela que tem lá no Nordeste, R$ 150 por quilo. E a vermelha, que tem a vermelha, se eu não me engano, é do Ceará. Não sei se é Ceará, é no Nordeste também. É Ceará, acho que é no Sergipe, se eu não me engano. Caríssimo, ó, chega a R$ 500 por quilo. É no Nordeste, a gente vai ver daqui a pouco. R$ 500 o quilo. Caríssima, né? Aí tem diversos estudos que foram feitos exatamente com essas própolis, né? Atividade antimicrobiana. Então, ela é conhecida como o quê? Atividade antimicrobiana. Foram feitos até estudos colocando própolis em carne, e ela o quê? Aumentou, diminuiu a perecibilidade. Então, em estudos feitos aí, com própolis extraída em etanol, né? Notou-se o quê? Que ela matou Escherichia coli, Staphylococcus, Salmonella, Listeria, Lactobacillus, ou seja, ela realmente teve esse efeito antibiótico. E resultados obtidos nesses estudos foram o quê? Utilizados, né, nanopartículas de própolis em produtos à base de carne. Então, ela mostrou realmente que ela tem esse efeito antibiótico aí, certo? Então, aqui nesse vídeo, a gente vai mostrar como é extraída a nossa própolis. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a própolis, que ela, na realidade, é um produto das abelhas. Na natureza existe a resina. Essa resina, as abelhas conseguem retirar, enriquece com enzimas através das salivas. A coloração da própolis tem a ver com a origem botânica dela. As abelhas utilizam para calafetar sua colmeia, diminuir frestas e também como um antisséptico. Ela acaba esterilizando o ambiente. Todos os alvéolos que vocês conhecem ali da colmeia, onde tem as crias, as abelhas operárias passam uma camada fina de própolis, justamente para não infectar as crias, as larvazinhas. E ela também passa nas paredes da colmeia uma camada bem fina. Logicamente, se o enxame for forte, né? Porque aí ela consegue cobrir com essa pequena camada, justamente para esterilizar o ambiente. Eu vou mostrar para vocês uma planta, que é o rabo de bugio, que é uma alberja.
essa planta ela produz a própolis vermelha. Então, hoje no mercado, em termos de exportação, nós temos duas própolis que têm mercado garantido, que é a própolis verde, de alecrim do campo, e também a própolis vermelha, que é de uma albeja, é uma leguminosa. Ela dá no entorno dos manguezais. Então, a própolis verde é retirada quando a planta retira do alecrim do campo. E a própolis vermelha é quando a planta retira a resina dessa... desculpa, a abelha retira a resina dessa planta aí. Essa planta aí dá muito em manguezais. Nós plantamos aqui fora do manguezais, mas não tem um inseto para fazer a perfuração. Quando o inseto perfura, para colocar ovos, ovopositar, a planta se defende, exudando uma resina. E nesse caso aqui, uma resina vermelha. E se descobre que essa resina é importante para o ser humano e cura muitas enfermidades. Então, aqui... Então, o que acontece? Essa planta aí, normalmente ela não secreta resina. Porém, quando a planta está machucada, quando ela é atacada por outros insetos, a defesa da planta é liberar esse antibiótico aí, essa resina. Daí a abelha vai e pega essa resina, que já é um antibiótico, para fazer a própolis vermelha nesse caso. Podemos considerar essa planta como uma planta resinosa. Da mesma forma que tem plantas nectaríferas, que produzem néctar, existe planta polinífera e planta resinosas. E podemos ter em uma planta só reunir todas essas características fornecedoras de matéria-prima para as abelhas e para o ser humano. Então, pessoal, nós vamos mostrar para vocês alguns coletores que surgiram aí no Brasil, né? Um dos primeiros coletores foi o coletor CPI, coletor de próprios inteligentes. Foi um cidadão de Minas Gerais, né? Ele fez algumas aberturas através dessas taliscas aqui, ó. Então, ela é colocada dessa forma, já surge aqui essa abertura e a abelha vai fechar com própolis. Ele tira essa talisca, vira, abre mais espaços, como vocês podem ver aqui, ó, ele abriu mais espaço e aí se coloca para proteger a própolis, né? Foi um grande sucesso esse coletor. Depois surgiu outros tipos de coletor. O outro coletor que surgiu assim com muita força foi o Pirassununga. Esse coletor muito interessante, né? Ele vai... Deixa eu ir aqui devagarzinho, Agil. Aqui você faz uma aberturazinha de 2 centímetros e aí a abelha fecha. Aí você corta com estilete e vai afastando. Vai cortando e vai afastando. Isso nas 2 janelas, ou melhor, nas 4 janelas, que tem também a parte lá do fundo, né? Do outro lado. Então você vai... Então aqui, conforme ele vai abrindo, ela vai fechando com própolis, né? Ele começa uma abertura pequena e vai abrindo, cada vez que ele abre mais, elas vêm e fecham. Daí ele vai, retira a própolis que fica aqui, leva para o processamento e imediatamente a abelha já vem fechar de novo o buraco, porque ela quer manter a colmeia tampada. As 2, a abelha pode também fazendo com essa parte, Agil. E aí ela vai fechando com própolis, vai fechando com própolis, vai fechando com própolis, e você vai abrindo, vai cortando, vai abrindo no decorrer do tempo, né? Aí ela acaba fazendo aí uma quantidade de própolis fantástica. Mas só tem que as pesquisas vão avançando e aí se descobriu que essa própolis fica muito tempo exposta e acaba perdendo qualidade, ok? E aí surge agora outro tipo de coletor, que é o tipo conhecido como TB. É o tira e bota. Então é o tipo do coletor assim muito prático. Você usa uma melgueira, faz o corte na melgueira,
E aí você faz essa estruturazinha e você tem essa abertura. Hoje é o coletor mais utilizado no Brasil, porque Então, aqui a abelha, obviamente, vem aqui, fecha tudo isso aqui com o própolis. Daí ele vai, retira esse própolis, ela vem fechar de novo, e assim fica um ciclo. Detalhe, ele não precisa nem abrir lá em cima, ele só vem aqui lateralmente, é bem fácil para colher. Esse aqui é o coletor mais utilizado atualmente. as abelhas preenchem rapidamente, né? Aquelas que têm a genética voltada para isso, e acaba você tendo uma própria aí com uma semana, 2 semanas, 1 semana e meia, aliás, toda completa. Aqui você coloca um plástico, um adesivo transparente para não ter intempéries, certo? Então é o mais usado. Tem outro tipo de coletor também, que é esse aqui, ó, que é um quadro onde ele tem aberturas. Ele tem abertura, as abelhas fecham e rapidamente, e também pode ser utilizado, né? Pode também aumentar a altura aqui e ficar em torno de 2,5, 3 centímetros, né? Ele funciona muito bem. Mas nós vamos mostrar para vocês justamente o coletor, que ele é muito prático, que todo produtor pode usar. E aí a gente vem falando para eles que eles podem ter essa alternativa da produção de mel, como também a produção de próprios ao mesmo tempo, né? Esses que eu mostrei para vocês a gente direciona, mas nós podemos mostrar, vamos mostrar para vocês agora, um tipo uma forma de você coletar próprios, que pode botar em todas as colmeias, e aí com o tempo você vai selecionando. Então, o próximo vídeo vocês podem assistir como se faz essa coleta de próprios de forma assim, bastante prática, ok? Então assista o próximo vídeo. Então, pessoal, nós vamos mostrar como colocar os pequenos sarrafos, né, de 2,5 centímetros. Se tira a tampa da colmeia. A princípio aqui uma colmeia sem abelhas, para facilitar. Depois nós vamos mostrar a parte do campo. Então se coloca aí. Nós vamos Esse provocar é bem mesmo. simples, coloca esse sarrafo, vai ficar um espaço ali, elas vão preencher com o própolis. Vai se tampar. E vai ficar essa abertura, né? Vamos dar uma ajeitada aqui, porque aqui ficou fora do padrão. Isso. E aqui vai ficar essa abertura. Então, isso vai entrar ventilação, né? Susceptível a inimigos naturais das abelhas. E aí ela vai começar a propolizar. Se a região for boa, tiver muitas plantas poliníferas, ou melhor, resinosas, aí essas abelhas, se tiver um enxame forte, aí elas vão puxar rapidamente, certo? Então vamos ver agora no campo como é que as abelhas se comportam. Aqui o local, ó, encheu de própolis. Pode ver esse daqui, aquele que tem o toquinho aqui, ó, encheu de própolis. Agora uma reportagem sobre a própolis verde. A história da vassourinha, uma planta do Cerrado Mineiro. Antes tratada como invasora, agora é planta de cultivo. O Globo Rural mostrou o começo dessa história há 11 anos. Agora, o repórter Ivaci Matias voltou ao Cerrado Mineiro para mostrar como essa própolis está mudando a vida dos criadores de abelha da região. Uma colmeia bem formada pode abrigar mais de 60 mil abelhas. Durante o dia, ela... Então, essa própolis verde, muito produzida em Minas Gerais, tá? A vermelha era do Nordeste, mas essa verde aqui depende da vassourinha. Então, teoricamente, ela pode ser produzida em qualquer lugar.
A vermelha depende daquela planta que dá no mangue. Então, a vermelha depende de ter um manguezal por perto. Elas entram e saem sem parar, trabalhando na coleta de néctar e pólen para fabricar seus alimentos. Mas algumas operárias são destacadas para extrair resinas medicinais produzidas pelas plantas. Com a resina, elas fabricam a própolis, essa massa de cor escura que serve para matar os fungos e bactérias da colmeia. Quando as abelhas capturam algum inseto invasor, elas cobrem o cadáver com própolis para mumificá-lo e, assim, evitar o apodrecimento e a contaminação do ambiente delas. Desde a antiguidade, o homem aprendeu a manipular esses recursos criados pelas abelhas. Nas múmias do Egito, foram encontrados resíduos de própolis usada para conservar os cadáveres. Os sacerdotes da época produziam remédios à base de própolis para combater doenças provocadas por fungos e bactérias. A descoberta da própolis verde está ampliando os usos desse recurso criado pelas abelhas. Ela é feita a partir da resina de uma planta nativa do Cerrado brasileiro, a vassourinha do campo, cujo nome científico é Baccharis dracunculifolia. Um arbusto também conhecido pelo nome de alecrim do campo, que era considerado um invasor de pastagem. As abelhas mergulham de cabeça nos brotinhos novos da vassourinha para alcançar as glândulas internas da planta. Nessa imagem ampliada pelo microscópio, se vê os vasos internos, onde a planta deposita substâncias com atividades antimicrobianas muito potentes e que podem ajudar o homem na cura e prevenção de muitas doenças. Os poderes medicinais da vassourinha do campo e da própolis verde estão sendo estudados nesse laboratório da Faculdade de Farmácia da USP de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Então, a própria resina da planta já é um antibiótico. O que a abelha faz, a própolis, é concentrar esse antibiótico, né, na própolis e fica mais fácil de ser utilizado. A equipe de pesquisadores é liderada pelo Dr. Jairo Bastos. Professor Jairo, por que uma planta invasora de pasto chama tanta atenção da ciência, de repente? Essa planta foi achada, do ponto de vista das atividades, em virtude da visitação das abelhas. E essa planta é rica em vários compostos interessantes, destacando aí, por exemplo, o artepelin C, que vem sendo bastante estudado pelas atividades antimicrobianas, na prevenção do câncer, melhoram o sistema imunológico. A abelha, ela coleta, a partir das folhas jovens, dos brotinhos, os tricomas, são glândulas onde a planta concentra essas substâncias. Então, a própolis chega a ser 5 vezes mais rica nesses metabólitos importantes, com essas atividades que nós já falamos, do que, por exemplo, a planta propriamente dita. No Brasil, já existem alguns produtos feitos à base de própolis verde. Um deles é este extrato, encontrado nas lojas de produtos naturais. Ele contém uma parcela muito pequena de artepelin C e não é considerado medicamento, e sim um suplemento alimentar. É usado nas doses indicadas para fortalecer o organismo durante gripes, resfriados, bronquites e outras doenças infecciosas. Mas as pesquisas para a produção de remédios à base de artepelin C puro já estão avançadas. No Japão, que é o maior importador de própolis verde do Brasil, a substância pura já foi isolada e é usada no tratamento de vários tipos de câncer. Mas seu custo ainda é proibitivo. 1 grama de artepelin C puro custa o equivalente a R$50 mil. O Brasil produz 100 toneladas de própolis verde por ano. 80% vem de Minas Gerais. O município de Bambuí, na região do Médio São Francisco, concentra o maior número de produtores. Em toda essa região, a vassourinha do campo surge espontaneamente no meio do cerrado.
Ela ganhou este nome porque é usada como vassoura para limpar os quintais e também para varrer as cinzas dos fornos de barro, transferindo para os biscoitos de polvilho um aroma muito agradável. Hoje, ela está mudando a vida dos apicultores da região, como explica César Ramos, da Apivasf, Associação dos Apicultores do Alto São Francisco. Esse crescimento do mercado da própolis surpreendeu vocês? Bastante, muito mesmo, porque quando iniciamos a atividade de apicultura, no início da década de 80, própolis para nós era um problema, era descartado, nós jogávamos própolis fora. E nunca imaginávamos que um dia, né, a própolis poderia virar o carro-chefe econômico da apicultura da região, porque naquela época só se falava em mel, né? Tem aumentado muito esse interesse, começou pelo Japão, hoje conseguimos já colocar a própolis verde em 18 países do mundo já. Só essa empresa do município de Bambuí recebe própolis verde de mais de... Aumentado muito esse interesse, começou pelo Japão. Então, a primeira etapa é o que elas estão fazendo manualmente, né? Separar impurezas, separar pedras que podem ter vindo junto, pedacinho de outras substâncias, né? Hoje conseguimos já colocar a própolis verde em 18 países do mundo já. Só essa empresa do município de Bambuí recebe própolis verde de mais de 500 produtores da região. Aqui o produto passa por uma limpeza e é classificado e embalado in natura. Eles também produzem extrato de própolis, vendido a granel ou em frasco. Os irmãos Odacir e Edeir Ferreira manejam 150 caixas. Cada uma produz média de 3 quilos por ano. A própolis verde é vendida a R$ 140 o quilo, enquanto a comum vale 70. Odacir, hoje em dia vocês trabalham só com própolis ou tem alguma outra atividade no sítio? Tá ficando só o própolis. Não mexe com mais nada? Tinha outra atividade, nós plantava pimenta, mas viu que o própolis está sendo melhor. É, né? É, menos trabalho, menos mão de obra, mais fácil de vender também. No ano passado, eles tiveram uma renda líquida de R$ 40 mil com a venda da própolis verde. Mas estão aumentando a quantidade de caixas e esperam dobrar de produção dentro de 2 anos. Odacir, aqui quantas caixas tem nesse lugarzinho aqui? Aqui está com 50 caixas. O apiário fica sempre dentro do cerrado para facilitar o acesso das abelhas às plantas de vassourinha. As caixas usadas na produção de própolis são as mesmas feitas para produzir mel. O ninho fica na parte de baixo e as melgueiras em cima. A diferença é que eles deixam um vão entre uma caixa e outra para forçar as abelhas a fechar o espaço com a própolis. O pessoal coloca esse sarrafinho aqui, então fica uma brecha entre o ninho e a melgueira. Então ela tem que preencher esse vão aqui com própolis. A estratégia funciona muito bem, porque as abelhas não gostam de luz e nem de vento dentro da colmeia. Logo que surge uma fresta, elas correm para fechá-la com a própolis. No caso aqui, vocês colocam só 2 melgueiras? Depende do enxame, ele vai crescendo, mas vai continuando ele, vai colocando. Ele enche essa aqui, pode subir outra. Vai. Aqui já está no ponto de colher? Pode, já pode colher já. Na hora de fazer a colheita, não precisa abrir as caixas. Basta passar um estilete e retirar as ripas de própolis. Dá para ver que está bem verdinha, né? Tá. Em seguida, as abelhas voltam a trabalhar para fechar o buraco. 8 dias depois, já dá para fazer uma nova coleta. Para não enfraquecer o enxame, quem produz própolis não extrai o mel, deixa tudo para servir de alimento para as abelhas. Então, nem colhe o mel. A própolis é tão valiosa que eles deixam o mel lá dentro. O alecrim, bem do lado da caixa aqui, ó. Aí é o alecrim. Vassourinha. Ou vassourinha. Veja 60 caixas, todas direcionadas para a produção de própolis verde. O senhor chama Hermenegildo, mas é mais conhecido como Manel? Das abelhas. Não é Manuel, não, é Mané. Mané das abelhas.
E por que o pessoal não chama o senhor pelo nome do senhor? Porque o meu nome é mais difícil. Eu não acho. Hermenegildo? Isso, é. Bonito até. Devia ser grande, que são 12 letras, né? É. Então tem uma professora assim, sua mãe gostava de você, né? Tipo, o nome desse, né? Mas antes de se transformar em Mané das Abelhas, seu Hermenegildo era inimigo delas. O senhor trabalhava com desmatamento? Desmatamento, máquina pesada, né? Sei. E quando dava na abelha, o que o senhor fazia? Jogava 2 litros de óleo diesel, meio litro de gasolina e jogava fogo. Aí matava elas, porque se não matasse, mata, né? E hoje o senhor fica com pena de lembrar disso? Hoje quando você mata, nossa, é uma dor, tá? Uhum. E quando eu chego, por exemplo, que eu tiro uma prova que fica lá, o buraco pronto, né? Eu peço desculpa para ela, tá? Porque você muda totalmente o conceito, né? Hoje, o seu Hermenegildo e os outros apicultores da região estão empenhados na preservação das abelhas e também da vassourinha do campo. Com a ajuda dos técnicos da Unicamp, a Universidade de Campinas, em São Paulo, eles estão coletando sementes das plantas mais visitadas pelas abelhas e cultivando a vassourinha. Como as sementes são miúdas e facilmente carregadas pelo vento, eles colhem os ramos e cobrem com uma lona. Uma semana depois, elas estão no ponto de semear. O plantio é feito a céu aberto, usando substrato florestal e regando todos os dias. Com 5 ou 6 meses, nós levaríamos essa planta a campo com aproximadamente 40 centímetros. Mas se passar disso, ela chegar a maior que isso, também não é nenhum problema. Isso equivale que vai estar uma planta mais forte ainda para ir para campo. E não é que aquela planta invasora agora virou uma lavoura como outra qualquer? O Edeir Ferreira corrigiu o solo, adubou e fez esse plantio de vassourinha há 1 ano e meio. As plantas têm quase 2 metros de altura e já estão sendo visitadas pelas abelhas. Qual a importância de você ter um alecrim cuidado como se fosse uma lavoura aqui para vocês? Para mim é importante pelo aumento da produtividade de própolis, da própolis verde. Também vai facilitar o serviço, porque você está com a apiária aqui dentro do alecrim, né? Isso, a gente está mais próximo, a gente pode ver melhor como está funcionando, como está o rendimento da própolis. Por enquanto, produtores e pesquisadores só estão enxergando vantagens no cultivo da vassourinha. A esperança deles é de que as plantas cultivadas continuem produzindo as essências fundamentais para a fabricação da própolis verde. Assim, abelhas e humanos podem tirar proveito delas. Essa é a verde. Agora, a mais valiosa é a vermelha. Vamos conhecer a própolis vermelha, um produto 10 vezes mais valioso do que a própolis comum. Mas antes de conhecer a própolis vermelha, o repórter César Daci visitou apiários do interior alagoano. Lá o destaque é para a produção do mel, uma atividade que rende 140 toneladas por ano e vem melhorando a renda dos sertanejos. O zumbido dessas abelhas vem das várias colmeias que se propagaram nos últimos anos. Graças à fartura de flores nativas da região e à criação de uma cooperativa, o trabalho apícola se tornou mais forte. Na margem esquerda do Rio São Francisco fica Pão de Açúcar, onde 25 apicultores fazem do município o maior produtor de mel do estado. Uma alternativa de renda para quem vive numa área tão sofrida. Nós vivemos numa região muito pobre, seca, tá? E para viver só de criar 1, 2 vaquinhas e fazer roça, tá? Não é o suficiente. E hoje chova muito ou pouco, você criando abelha, você tem uma renda garantida. Tem mel
mesmo com seca? Tem mel, mesmo chovendo pouco. Com seca, não. Mas chovendo pouco, você tem uma produção de mel garantida. Hoje é dia de coleta de mel para seu Lavinho, seu Deca, seu Zé Pereira e o Júnior, que sempre andam juntos para lidar com as caixas de abelha. Um para fumaçar, outro para segurar. Tem que ser sempre 4 pessoas. É sempre 4 pessoas, às vezes até mais. Ah, é? É. Quando eu tô com mel, sempre não falta dinheiro no bolso. Não falta, é? Não falta, não. E antigamente faltava dinheiro? Antigamente faltava. Eu coçava a cabeça, um dinheiro que ia arrumar. Hoje o trabalho com abelha representa, em média, R$300 mensal. É consenso por aqui que para falar da apicultura de Pão de Açúcar é preciso contar a história do seu Cícero Alves da Silva, um ex-pecuarista que hoje não tem uma só cabeça de gado na sua propriedade. No final dos anos 90, começo de 2000, vendeu seus 300 animais para se dedicar exclusivamente às abelhas. A pouca chuva que cai aqui na região, ela não é suficiente para o gado, né? Mas para as abelhas é de sobra. Quanto que o senhor tira de mel aqui por ano? A gente está na faixa de 12 a 16 toneladas. O senhor tira, então, praticamente 10% da produção de mel do estado. Perfeitamente. O senhor é um grande produtor, então. É. Eu nem sabia que eu estava diante de uma pessoa tão importante. Obrigado. Com a mudança na atividade, seu Cícero tem conseguido valores bem interessantes em sua propriedade de 100 hectares. Com gado, hoje, renderia quanto por mês? Olha, não dá R$2.000 por mês, não. Com a abelha, o senhor está tirando quanto? Tira muito mais, nem se compara. Vou tirar uns 6 a 7 mil por mês. Uma curiosidade aqui da propriedade do seu Cícero é que a menos de 50 metros do apiário, ele construiu um açude e, olha, não foi para criar peixe, né, seu Cícero? Verdade. Ele foi nem para gado beber. Ah, não? Né? E para que foi, então? Para as abelhas beberem água, né? Para as abelhas beberem água. Agora, não está muito sujo, não? Tem muito água-pé aí nesse açude do senhor? Mas eu vi aqui as abelhas, elas chegavam, não iam beber água lá no meio. Elas iam beber água aqui, ó, em redor, né? Aí o sapo vinha, comia muito, né? Agora o sapo não come mais. Porque elas vão lá para o meio, para o fundo. O sapo não vai lá pegar, né? Essa água serve para elas beberem, né? E refrigerar a comer, né? Quando a temperatura aumenta, né? Elas fazem um ciclo de ar. Umas ficam de frente, botando ar para fora. Chama, né? Outras ficam de costas, botando ar para dentro, tirando o ar quente de dentro. E outras entrando com a água borrifando, né? Dentro. E o senhor notou alguma diferença na produção das abelhas? Na produção, mais de 10%. Enquanto os apicultores do sertão de Alagoas se tornaram os maiores produtores de mel do estado, o pessoal que trabalha com a abelha no litoral, a 250 quilômetros daqui, vem se especializando num produto que já despertou o interesse tanto do mercado internacional quanto da comunidade científica. É a própolis vermelha. Então a vermelha é só no litoral, porque depende do mangue. E todos os olhares se voltam para esse outro produto das abelhas, a própolis. Uma resina que as abelhas retiram das plantas e usam para vedar todas as frestas da caixa. Aqui no litoral de Alagoas, está valendo mais a pena produzir a própolis do que colher o mel, como conta o presidente da Cooperativa dos Apicultores do Estado, Reginaldo Lira. Porque você produz 1 quilo de própolis e praticamente representa 150 quilos de mel. É muito mais rápido você produzir 1 quilo de própolis do que produzir 150 quilos de mel. Porque, primeiro, o mel depende da florada. E a própolis você pode produzir o ano inteiro. Então, a própolis vermelha provocou aí uma revolução aqui na apicultura de Alagoas. Provocou uma revolução na apicultura de Alagoas e também na apicultura nacional. Tá? Porque criamos diversos preços na própolis em nível nacional. Você tem a própolis comum, que é a própolis preta, marrom, que hoje está girando em torno de 40 e 50 reais. O quilo. A própolis verde hoje está em torno de 80 reais e nós, própolis vermelha... Olha os preços. 550 reais. Foi a própolis vermelha que uniu ainda mais os irmãos Tiago, Hugo e Felipe. Um psicólogo, outro estudante de arquitetura e o terceiro veterinário. Meninos de cidade que tiveram uma ajuda especial para entrar na apicultura 6 anos atrás. Nossa mãe financiou as primeiras 8 caixas, né? Foi mil e pouco reais, eu lembro, como hoje.
Então ela pegou e deu para vocês começarem e tal. E aí a gente teve que prestar contas, né? Ah, é? Vocês tiveram que pagar. Justamente. Quantas caixas vocês têm? Hoje a gente está com 59 caixas povoadas, né? Tem mais umas 10, né? 10 vazias para povoar. Agora, tem dado lucro? Até agora, não tão lucro tão significante, né? Todo lucro que a gente adquire aqui, a gente investe, né? E vocês têm conseguido tirar quantos quilos de própolis aí por semana, por mês? Por semana, tinha em média de 1 quilo por semana hoje, né? Antigamente a gente começou a financiar caixa com 100 gramas por mês. Por mês? Por mês. As caixas desses 3 irmãos estão nas terras de um amigo do pai, que também se tornou parceiro nessa produção. Para dar conta dos estudos e das atividades profissionais fora da apicultura, esses rapazes trabalham aqui nos fins de semana. Esse contato com o mundo rural tem contribuído com a carreira lá na cidade. E é possível aprender alguma coisa com as abelhas para aplicar na arquitetura? Bastante. Seja desde da prática do conforto, né, onde elas tentam manter a temperatura dentro da caixa para proteger suas crias, né? Você pode usar isso na edificação, né? Ou da própria forma, né? Ou usando essa forma dos favos e tomar isso como partido para uma edificação. Para ser apicultor tem que ser uma pessoa calma? Tem que ser muito calmo, né? Tanto que a gente fala, se brigou em casa, teve estresse, não vem aqui, a abelha percebe. Porque percebe que a gente vai exalar um cheiro diferente, né? E esse cheiro diferente vai irritar as abelhas. Porque você está irritado, você vai pegar a caixa mais agressividade, você percebe isso. Então é um trabalho de paciência e calma, né? Tem que usar um pouco de psicologia na abelha, né? Tanto aqui como na cidade, eu estou sempre envolvido com a veterinária. Né? Na cidade você trabalha com o quê? Com que tipo de animal? Eu trabalho com cães e gatos, né? São clínica de pequenos animais. Né? Tá. E aqui é clínica de insetos, digamos assim. E essa própolis que está na sua mão, tá bonita ou não? Ela tá bonita, né? Apesar de ter um pouco de falha, mas não pode também estar prolongando muito tempo, né? Para não perder a qualidade do produto. Né? No próximo bloco, você vai saber por que a própolis de Alagoas é vermelha, as propriedades que foram descobertas pela pesquisa e os compradores que estão levando toda a produção para o exterior. Uma substância cobiçada pela indústria farmacêutica do mundo todo transformou a própolis vermelha num produto de alto valor no mercado. E esse tipo de própolis só existe num lugar aqui no Brasil, no litoral de Alagoas. Vamos então saber que substância é essa e visitar uma criação de abelhas no meio do manguezal, um lugar que desperta a atenção e o interesse de negociantes internacionais. Dos 17 municípios que compõem a faixa litorânea de Alagoas, em 12 tem apicultores que trabalham com a própolis vermelha. Em Marechal Deodoro, no litoral do Alagoas. É seu José Marinho de Lima, que vem aí atravessando a Lagoa Manguaba para nos encontrar. Junto dele está o filho Carlos. Bom dia. Bom dia, César. O senhor cria abelhas lá do outro lado? Cria lá do outro lado. É uma ilha lá? É uma ilha. Essa ilha é a segunda maior ilha do estado de Alagoas. Vamos até lá. Vamos atravessar? Vamos atravessar. É muito fundo aí, não? Não dá para matar ninguém afogado. Mas vamos de colete, né? Vamos de colete. A viagem até o outro lado da lagoa não demora mais do que 15 minutos. Tempo suficiente para seu Marinho lembrar de 20 e poucos anos atrás, quando começou sua criação de abelhas. Tudo improvisado, até caixa nós tivemos que improvisar, tudo improvisado. Porque naquela época em Alagoas não se falava nem abelha. E a propriedade do senhor aqui era dos avós do senhor? De bisavós, de avós, de pai. Foi passando aí de pai para filho. Uma coisa interessante a apicultura, porque o indivíduo que entra na linha de apicultura, normalmente ele não sai mais, porque é apaixonante. Agora essa placa aí é para assustar as pessoas, é? É para prevenir. Quem cria abelha tem que ter segurança. Se chegar alguém aí... Já está avisado de que não deve destruir nada aí, não deve fazer zoada, né? Passagem ele pode passar tranquilo, agora só não pode mexer nas caixas. Em terra firme, ainda temos uma pequena caminhada ilha adentro. Além de suas 200 caixas de abelha, seu Marinho conta com exatos 671 coqueiros.
tudo caprichadamente numerado. Os produtivos estão todos numerados. Agora, tem muitos coqueiros novos que ainda não foram numerados, porque não estão na faixa de produção ainda. Né? E quanto que o senhor tira de coco aqui? O máximo que eu tirei é 8.500 cocos, mas fico em torno de 5.000 cocos, 6.000 cocos. Isso por ano? De 2 em 2 meses ou de 3. E, Carlos, você ajuda a tirar coco também ou só na abelha? Só na abelha. Já levou muita picada? Já muita. No começo eu passava uns 2, 3 dias sem conseguir. Ficava inchado, delirando, com febre. De tanto levar, acostumei um pouco, né? Mas sofri um bocado. Mas esse é o tipo de coisa que não se acostuma muito, né? Não. Eu acostumei a não inchar, né? Entendi. Mas a picada parece que dói menos agora, né? Bem perto da entrada do apiário, o coqueiro de número 1 indica que é hora de colocar a roupa de apicultor. Vai esquentar um pouco mais. Esquenta um pouquinho. Mas só que aqui a gente é protegido também pela natureza. As árvores são altas. Tem essa vantagem, essa grande vantagem. O apiário sombreado é o apiário ideal para a produção de própolis. Tem que ser na sombra? Produção de própolis tem que ser na sombra. Por quê, hein? É que nossa própolis ela é diferente. Ela, em vez de ser seca, ela é liguenta. E se ao sol, ela derrete como chiclete. No apiário, a fumaça serve para acalmar as abelhas. Mas antes da coleta da própolis, vale uma explicação. Uma caixa de abelhas voltada para a produção de mel é assim, fechada de todos os lados, só mesmo com o alvado aqui embaixo, para elas entrarem e saírem. Já quando o objetivo é a produção de própolis, a caixa tem esses vãos deixados de propósito pelo apicultor para estimular a vedação. Porque ela tem a finalidade de evitar o ataque de predadores, o excesso de luminosidade, para evitar o excesso de corrente de ar. Então, qualquer fresta que tiver, as abelhas vão... A tendência é fechar tudo. Agora, como é que funciona esse coletor aqui de própolis? Esse coletor funciona da seguinte forma. Ele é removível, certo? Quando você remove o coletor, a própolis está aqui. Você tira um e automaticamente já coloca outro. Você pode tirar um e ao mesmo tempo vir com o outro e colocar no mesmo lugar. Veja como as abelhas trabalham para fechar as brechas do coletor. Elas parecem incansáveis. E geralmente, depois de uma semana... Quanta própolis tem aí? Aqui tem mais ou menos quantos gramas? Rapaz, aqui tem uma faixa de 30 gramas, mais ou menos, de própolis. De própolis. O senhor geralmente consegue colher quanto? Eu consigo colher, isso varia. Eu já consegui tirar aqui, numa semana, 2,7 kg de própolis. Foi o máximo? Foi o máximo. Mas aí varia 1,8 kg, 1,7 kg, 2,100 kg, fica variando, né? E qual foi o mínimo que o senhor tirou aqui? 200 gramas. Por semana? Na semana fazia 200 gramas. Porque isso é sazonal, né? Depende do tempo. Tem abelha que em uma semana está cheia de própolis, na outra semana não tem nada. Agora, Carlos, parece que as abelhas se zangam menos tirando a própolis do que colhendo mel, né? Porque o trabalho da própolis é mais simples. Você basta usar o coletor, vai ser um trabalho externo. Já para o mel, nós temos que abrir a caixa e temos que tirar o alimento, que é o alimento da abelha. É a mesma coisa do cara, a pessoa pegar o alimento na sua casa. Para não enfraquecer a colmeia, seu Marinho e o filho Carlos não tiram o mel das abelhas. Olha, você está vendo aqui 3 coletores com alta produtividade. Isso aqui está simplesmente notável, a quantidade de própolis que tem aqui. Se você conseguir uma repetição disso, é um espetáculo. É um espetáculo. Uma produção dessa não é comum. Agora, é importante dizer que a própolis vermelha não dá em qualquer lugar do Brasil, né? Não dá em qualquer lugar do Brasil. A própolis vermelha só dá onde tem o rabo de bugio, uma planta típica do manguezal. Você que consome mel com frequência sabe que, dependendo da florada, o produto tem cor e sabor diferentes. O mel de laranjeira, por exemplo, não é igual ao mel de eucalipto, de cana-de-açúcar e assim por diante. O mesmo ocorre com a própolis. Ela muda de característica de acordo com a vegetação de cada região. O Bruno Cabral é biólogo e vai mostrar para a gente o rabo de bugio, a planta de onde as abelhas tiram a resina para produzir a própolis vermelha.
Exatamente. O bugio é essa vegetação que vocês estão vendo aqui. Toda essa moita com esses ramos sendo emitidos para o alto compõe a vegetação do rabo de bugio. Na verdade, é uma planta trepadeira, então. Exatamente. É quase que uma trepadeira. Ele é uma planta que faz parte do grupo das leguminosas, que é o mesmo grupo da soja, da alfafa, do feijão. O nome científico do rabo de bugio é Dalbergia ecastaphyllum. A ocorrência dele nas Américas, ela vem do sul da Flórida até o sul do Brasil. E existem registros também para a ocorrência dela na costa leste do continente africano. Ela daí mangue, é uma planta do manguezal. Aproveita qualquer fissura no galho para raspar a resina e levá-la para a sua colmeia. Em alguns momentos, elas rodam, como se estivessem dançando. O vermelho intenso da resina é o que dá a cor para a própolis. Com a perninha de trás carregada, as abelhas levantam voo. Dos 13 tipos de própolis existentes no Brasil, 5 são da região sul, 1 dos estados do Sudeste e 7 do Nordeste. A própolis vermelha de Alagoas foi a última a ser descrita e catalogada pelos pesquisadores. A sua particularidade é uma substância nobre chamada isoflavona, que, olha, tem dado o que falar. Este é o laboratório onde trabalha o agrônomo Severino Alencar, na Exalc, em Piracicaba, São Paulo. Dr. Severino coordena o grupo de estudos em própolis do CNPq, que envolve a USP, a Unicamp e a Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Nós já investimos em 4 anos em torno de R$1.200.000. Em alguma vez na história dos estudos sobre as própolis, os tipos de própolis brasileiras, já se investiu tanto quanto se investiu no estudo específico da própolis vermelha? Com o nosso grupo, não. Essa é a primeira vez que a gente tem uma quantidade de recursos significativo para estudo de uma única própolis. A própolis vermelha justifica esse investimento todo? Com certeza. É um produto natural, rico em isoflavonas, nunca se encontrou isso numa própolis brasileira e com um grande potencial de aplicação na indústria de alimentos e farmacêutica. A isoflavona é uma substância geralmente encontrada em leguminosas. A mais famosa delas é a soja. Sobre a isoflavona da própolis vermelha, os estudos indicam um futuro promissor. A gente mostra que realmente é uma boa fonte de combater radicais livres. E quem não gostaria de envelhecer com qualidade, já que nós envelhecemos por ataques de radicais livres. Ainda em Piracicaba, bem pertinho do professor Severino, trabalha o doutor Pedro Rosalém, farmacêutico e professor da Faculdade de Odontologia da Unicamp. Em seu laboratório, há 12 anos vem analisando os mais diversos tipos de própolis. Da verde à marrom e agora a vermelha. Em todas elas, encontrou bons resultados no combate à formação da placa dental, que é o início, muitas vezes, de problemas de saúde odontológica, da saúde bucal, como a cárie dental e a doença de gengiva. E no caso da própolis vermelha especificamente, o que ela contribui para esses tratamentos? Ela mata a bactéria. Mas o mais curioso é, em baixa concentração, ela não mata a bactéria, mas sim ela diminui o que nós chamamos de fatores de virulência. Porque não adianta você matar a bactéria, né? Porque dali a alguns minutos nós vamos ter outras bactérias povoando a boca novamente. Talvez uma forma mais eficiente de combater essas bactérias da boca seja diminuindo ou enfraquecendo o seu poder de causar doenças. Por conta de descobertas assim, a procura pela própolis vermelha chamou a atenção do mercado internacional, principalmente do Japão. O interesse dos japoneses pela própolis vermelha é tamanho que uma vez por ano eles desembarcam aqui em Alagoas para visitar os apiários. Só que tudo em segredo, tudo em sigilo. Tanto que eles acabaram de descer daquela lancha e não quiseram gravar nenhuma entrevista e nem permitiram que a nossa equipe de reportagem acompanhasse esse momento. Ainda assim, conseguimos flagrar uma pequena movimentação, até que fomos autorizados a conversar com o exportador César Ramos Júnior, que há 16 anos vende uma outra própolis, a verde, para esses compradores. O que os japoneses fazem com a própolis vermelha? Ainda está em estudo.
né? Na verdade... Eles estão levando essa própolis para lá e ainda não se sabe o que eles vão produzir. Não sabemos o que vai ser produzido. E, na verdade, ainda são em escala muito pequena. Vamos se dizer que hoje ainda é em escala a nível de pesquisa. E os japoneses estão mais avançados do que os pesquisadores brasileiros? Acredito que não. Pelo menos pela forma que eles se comportam, acho que não. E por que os japoneses estão tão resistentes em mostrar... Por exemplo, não deixaram nem a gente acompanhar essa visita? Em função de que o projeto está muito no início. Os japoneses já detêm 43% das patentes de própolis no mundo inteiro. E são eles que compram a maior parte da produção da própolis vermelha de Alagoas, que hoje em dia gira em torno de 1,5 toneladas por ano. Para organizar toda a cadeia de produção e comercialização da própolis vermelha, desde 2007 o SEBRAE vem trabalhando junto aos apicultores. A analista técnica Amanda Bentes é quem presta assessoria nos projetos que envolvem esse nobre produto de Alagoas. Tem algum outro país que produz a própolis vermelha? A própolis na cor vermelha existe. Existe em outros países, inclusive na África. Porém, com as propriedades diferenciadas, essas que estão sendo buscadas pelo mercado, só é produzido em Alagoas. Qual vai ser o próximo passo, então? O próximo passo é a gente conseguir uma indicação geográfica. Indicação geográfica é um selo de qualidade que é cedido pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o qual corresponde que aquele produto ele é natural, ele tem uma forma diferenciada de fabricação, ele tem propriedades diferenciadas e que são respeitadas pelos produtores locais. Enquanto a indicação geográfica não vem, enquanto as pesquisas avançam e enquanto o mercado da própolis vermelha se consolida, o litoral de Alagoas só tem a ganhar com o desenvolvimento dessa atividade em seus manguezais, como ressalta o biólogo Fernando Pinto, do Instituto para a Preservação da Mata Atlântica. Quisera eu que todos os outros ecossistemas descobrissem uma própolis de cada cor, né? Para que a gente pudesse ter em cada ecossistema um grupo como são esses apicultores preocupados em preservar essas áreas. Se você não preserva a mata, atinge o manguezal. Se não preserva o manguezal, você atinge a Mata Atlântica, né? Não tem como você dissociar esses dois ecossistemas. Bom dia, amigos apicultores e seguidores do canal Apiário Formigão. Eu sou o Carlos Henrique e hoje eu vou mostrar para você como fazer um extrato de própolis legal. Mas antes eu quero pedir a você, se gostar desse vídeo, deixe seu like. Se não gostar, deixe seu dislike. Deixe seu comentário e se inscreva no meu canal. Para esse extrato eu vou seguir uma receita que é padrão oficial do Departamento de Expansão. Só para finalizar, para ver o extrato, como é feito o tal do extrato, né? Composição e as demais condições que o extrato de própolis deve obedecer para ser considerado apto à comercialização e ao consumo humano. Bom, gente, o Ministério da Agricultura diz que temos que usar 70% de álcool. No caso, vai ser o álcool cereais, que é em grau alimentício. Podemos usar também o álcool neutro, que é em grau medicinal. Mas eu prefiro o álcool cereais, que é mais em conta. Então, sabendo que 1 litro de álcool é o mesmo que 1.000 ml, peguei 1.000 ml e multipliquei por 0,70, que é de 70%, e encontrei 700 ml de álcool. E na própolis, ele pede que usamos 30% de própolis bruta. Então, sabendo que 1 quilo de própolis é o mesmo que 1.000 gramas, eu peguei 1.000 gramas e multipliquei por 0,30, que encontrei 300 gramas de própolis. Então, vou colocar em fusão essas duas matérias-primas, né? Aqui é o própolis, né? A substância retirada pelas abelhas das aves apícolas, que é um anti-inflamatório, antibactericida e antifungicida. Vou colocar em fusão. Para manipular esses produtos, eu vou colocar a luva, o boné, uma luva,
e a máscarazinha. Seguindo os princípios de higiene do Ministério da Agricultura. Então, vamos lá, vou abrir aqui e essa própria já está previamente quebradiça, né? Eu quebrei em partículas pequenas, quebrei com a mão, mas a gente pode usar o liquidificador também. Mas o liquidificador, ela perde algumas propriedades, que o liquidificador esquenta, né, a própolis e perde algumas propriedades. Então tem que quebrar para entrar no gargalo do litro e dissolver melhor no álcool. Vou pegar esse litro de álcool, que é o Pring, uma marca muito boa, e vou passar para esse litro vazio aqui. Eu vou passar agora para esse litro, que é um litro opaco, não vai receber luz, vai receber a luz solar, né? Vou usar o próprio litro do álcool e vou colocar em fusão o própolis. Vou colocar toda a partícula do própolis aqui dentro e logo depois eu vou colocar o álcool. Botar o restinho de própolis. Ele trabalha com álcool de cereais e o vidro escuro para não ter problema de entrar luz. 700 ml de álcool. De álcool. No caso aqui agora 500. Copo medidor, né, para auxiliar. 700 ml de álcool. 500 ml no caso. Inserir 500 ml. Vou botar mais 200. Por 500 ml, agora eu vou colocar mais 200. Passou um pouquinho. Vou retornar aqui. Epa, caiu. Aí. 200 ml. 300 gramas do própolis, 700 do álcool. Álcool de cereais. O álcool já está aqui em fusão. Agora é só mexer de 3 em 3 dias, né, durante 45 a 60 dias. Após o término da agitação, deixar 3 dias de descanso e coar esse papel, papel melita, né, de coar café, e passar para os frascos de 30 ml para ser vendido. É importante que está datando a data que fez. Hoje é dia 7. No caso, na quinta-feira, dia 7 de junho. Fica em fusão por 45 até 60 dias. Então, eu pretendo colher ele, tirar... No escuro. 60 dias, mais 3 dias que eu vou deixar em descanso. Vai dar no dia 8 de agosto. 8 do 8. Então, no dia 8 do 8, eu vou estar retirando ele para fazer a coagem e colocar num outro recipiente. Então, eu vou passar ele para cá. E prontinho. Daqui a 63 dias vai estar pronto para ser consumido e comercializado. Se você quiser ter mais informação sobre essa receita, eu vou deixar o link da onde eu pesquisei na descrição desse vídeo. Se inscreva no meu canal, que toda sexta-feira às 11 horas eu vou estar postando vídeo sobre apicultura. Então, se inscreva aí e ative o sininho. Para a gente aprender mais. Então, fazer a própolis, o extrato é bem fácil, né? Mistura ela com 70% de álcool, deixa durante 2 meses.
Tudo bem? Vamos ficando por aqui já. Semana que vem a gente continua, tá bom? Sempre de terça e quarta, 7h30. Só hoje que foi horário diferente. Sim.